Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Ferraz, assessora de investimentos, e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre investimentos globais e mais especificamente investimentos em dólar. Por que diversificar a nossa carteira em uma outra moeda e por que falar disso agora? Por que a gente não estava conversando sobre isso antes? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a questão de que investir em dólar até pouco tempo atrás não era algo tão fácil quanto parece. Para você ter ideia, muitas das corretoras mais tradicionais que a gente tem hoje, como o Avenue e XP, elas são ainda muito recentes a parte de investimentos internacionais e ter uma conta no exterior. Há 5, 10 anos atrás, você pode apostar que não era tão simples você simplesmente abrir uma conta, fazer um câmbio instantâneo e ter acesso a um mundo de mercado de opções para diversificar ainda mais a sua carteira de investimentos. Bom, mas esse era apenas o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a questão de momento de mercado que nós estamos vivendo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que estamos em um momento de muitas oportunidades. Alguns ficam com medo por conta de um estresse alto de mercado, Estados Unidos, Brasil ainda com juros muito altos, mas saiba que esses momentos econômicos também nos trazem muitas oportunidades. E hoje eu vou introduzir um pouquinho de uma parte de economia aqui para vocês, mas prometo que vou clarear e falar tudo da forma mais simples possível. Mas antes disso tudo, eu acho que o ponto primordial da gente estar fazendo essa conversa hoje é porque a gente fala muito sobre diversificação. Diversificação é o único almoço grátis do mercado, não é mesmo? É a única forma de estarmos preparados para crises, para guerras, para o que der e vier. E quando a gente fala de diversificação, é muito normal a gente primeiro querer diversificar dentro da nossa própria moeda. Então hoje a gente olha um portfólio muito bem dividido em real, onde temos investimentos em renda fixa, inflação, temos investimentos em ações, fundos imobiliários e assim por diante, uma grande diversidade. Mas se a gente começar a olhar de uma forma um pouco mais macro, essa diversificação toda, ela está dentro do risco Brasil, mais especificamente em uma moeda que é a moeda real. Recém completou seus 29 anos de idade, então ela ainda é muito jovem. O Brasil, por muitos anos, teve uma política monetária, brinco que é uma montanha russa muitas vezes. Se a gente compara com mercados mais desenvolvidos, como o dólar, que é o que eu quero conversar hoje mais com vocês, a gente vê uma moeda que já existe há mais de 230 anos. Então, é muito comum em momentos de crise, momentos de instabilidade política, estresse de mercado, as pessoas de diversos países do mundo comprarem dólar para se proteger. O pessoal brinca que se vende volatilidade e compra dólar. Para vocês terem uma ideia, hoje praticamente 90% das transações internacionais, elas são realizadas em dólar. Então, se você ainda não tem outros investimentos além do investimento em real, e até por conta das corretoras, como eu comentei com vocês, hoje a maior parte delas tem uma opção maior de investimentos nessa moeda. Bom, e antes de começar a falar dos investimentos em si, eu quero trazer para vocês apenas alguns dados, principalmente para quem tem um pouco de medo de pensar em investir no exterior. Saibam que o mercado americano, ele é imensamente maior que o mercado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, se a gente quisesse comparar que o mundo todo fosse o Brasil, efetivamente, ele representaria, numa questão econômica, o tamanho do estado do Piauí. E nada contra o Piauí, mas deixa eu te perguntar, você investiria todo o seu patrimônio financeiro apenas no estado do Piauí? Ou você iria querer diversificar entre outros estados, muitas vezes mais desenvolvidos? Então aí que tá a questão. Quando a gente olha para o investimento global, a gente tem uma gama muito maior de opções de investimentos. Mas agora vamos para o que realmente interessa, que é falar um pouco de rentabilidade. Gabi, tô entendendo que faz sentido querer diversificar um pouco os meus investimentos, mas o quanto que rende um investimento em dólar? Faz sentido querer investir em dólar, mesmo com a taxa Selic no Brasil estando tão alta? Então é aí que eu te convido para entrar aqui dentro da minha tela. Vou mostrar algumas informações para vocês com relação a indicadores econômicos para mostrar como quem comprou o dólar lá atrás se deu muito bem hoje em dia.
Então, vamos aqui para minha tela e se você perceber, eu trouxe aqui para vocês 3 principais indicadores. Quais são eles? Eu sempre já falei em outros vídeos que 2 indicadores aqui no Brasil que todo mundo precisa conhecer é a taxa Selic e o IPCA. A taxa Selic é a taxa básica de juros do país e o IPCA é o índice que a gente mede a inflação. Então, eu trouxe para vocês esses 2 principais índices e trouxe também a variação do dólar ao longo dos últimos 10 anos, desde o comecinho de 2013. E se vocês perceberem, é muito claro, né, o como o dólar, que é a linha vermelha, ele tem uma volatilidade muito mais alta, mas se a gente chegar aqui no final, vocês vão ver que ele mostra uma rentabilidade de 150, pouquinho acima de 150% ao longo de todo o período. E o que isso significa? Isso significa que quem lá em 2013 comprou dólar e guardou embaixo do colchão, a moeda por si só teve toda essa valorização ao longo do período. Essa foi uma valorização superior ao IPCA, superior à inflação do período aqui do Brasil. Então sim, caso você comprou dólar lá em 2013 e ainda tá com ele, saiba que foi um ótimo investimento e você teve um ganho real no período. É muito legal a gente ver esse gráfico, porque eu já ouvi uma piadinha algumas vezes que falava assim, né? O investidor que quando o dólar tava R$3, falava, eu não vou comprar dólar a 3, tá muito caro. Quando o dólar bateu 4, falou, não vou comprar dólar a 4, tá muito caro. E agora o dólar tá 5, 5,10, 5,20, tá caro ou não tá? Então eu sempre gosto de trazer esse questionamento. Por que o dólar se valoriza tanto frente ao real, né? Por que a gente tem essa impressão de que o dólar tem toda essa volatilidade? Bom, saibam que essa volatilidade toda, ela não é do dólar. A economia americana, ela é muito mais estável do que a nossa. Então, a verdade é que o dólar em si, ele praticamente não teve muita volatilidade ao longo do período. Logo mais eu vou mostrar para vocês um pouco como estão as taxas de juros americanas, mas saiba que lá praticamente não existiu inflação por muito tempo. Então, o que efetivamente perdeu o valor e fez com que ocorresse essa volatilidade toda foi o real. E isso acontece porque, por conta da nossa inflação ser muito alta, ainda por conta de alguns déficits da nossa política, da nossa economia, isso acarreta o fato de que a nossa moeda, ela perde valor para nós mesmos. É só você pensar o que você comprava há 10 anos atrás com R$100 e o que você compra hoje. Então, quando a gente fala que o dólar teve toda essa valorização frente ao real ao longo dos últimos anos, é porque, na verdade, o real perdeu o seu valor de compra. E a questão para saber se dólar assim tá caro ou tá barato, eu te pergunto, se hoje fosse para você fazer uma aposta, com qual país entre Estados Unidos e Brasil, a partir de hoje, iria ter um maior crescimento do PIB, um maior controle da inflação, você apostaria em quem? Bom, eu acho que tão cedo não daria pra gente apostar no Brasil, não é mesmo? Os meus votos ficariam para os Estados Unidos e com isso a gente segue com uma tendência de que o dólar ele continue se valorizando no médio e longo prazo frente à nossa moeda, que é o real. E é claro que eu não tô dizendo que amanhã o dólar vai subir, até porque o dólar no curto prazo ele é muito especulativo. E o meu objetivo aqui é trazer para vocês a importância da gente começar a diversificar e criar uma carteira de investimentos em uma moeda mais forte e não ficar fazendo compra e venda, o famoso trade de dólar aqui diariamente. Até para vocês terem uma ideia, atualmente muitos especialistas, eles consideram saudável você ter algo em torno de 10 a 30% do seu patrimônio em dólar. A ideia é que essa parcela seja uma parcela voltada para o médio e longo prazo e seja uma parcela que te traga proteção, te traga conforto. Então, pensa comigo. Espero que não aconteça do Brasil ter uma economia e ter ocorrências parecidas com o que a gente viu na Argentina, inflações descontroladas daqui para frente, mas caso isso acontecer, a parcela do seu patrimônio que está em dólar, ela te traz um conforto? Ela te protege?
o dólar é para ser uma segurança dentro da sua diversificação e dentro do seu patrimônio. Mas não só isso, porque aí vamos para a segunda parte do vídeo, podemos dizer, que é a parte onde eu vou mostrar para vocês o como, além da gente obter os ganhos da variação do dólar, a gente ainda está conseguindo taxas excelentes com a renda fixa americana. Então eu convido vocês de novo para entrarem aqui dentro da minha tela, para a gente começar a conversar um pouco sobre taxa de juros americana. Sei que isso parece um assunto um pouquinho complexo, mas vou tentar traduzir para vocês. E por favor, pessoal, qualquer dúvida, deixem abaixo nos comentários. Caso você esteja gostando desse conteúdo e ainda não esteja inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu vou estar toda semana trazendo vídeos novos sobre conhecimento financeiro e oportunidades de investimentos para vocês também. Então, vamos lá. Esse gráfico, ele representa a taxa de juros americana desde 2009. Foi o período que eu peguei para vocês. Então, a gente está falando aqui de mais de 10 anos de história. Deixa eu te perguntar. Provavelmente você já deve ter ouvido em algum momento alguém falando, ou alguma notícia mostrando que americano não investe em renda fixa. Sabe por quê? Que americano, por muito tempo, só investiu em renda variável? Porque a taxa de juros deles era muito próxima de zero. Então, diferente de aqui no Brasil, onde a gente tem uma montanha russa, onde vira e mexe, a gente tem uma inflação alta, uma Selic alta, e os investimentos em renda fixa, eles acabam sendo vantajosos, né? Acabam nos pagando bem. Os investimentos em renda fixa americano, né, felizmente por conta de uma economia um pouco mais controlada, sempre foram muito próximos de zero. Então, você investir em renda fixa americana, no Tesouro Americano, por exemplo, nas Treasuries, ou deixar o saldo parado em conta, era praticamente a mesma coisa. Com exceção aqui da crise de 2018, que a gente viu a taxa de juros deles vindo muito próxima aqui em torno de 2,5, mas que logo em seguida, né, alguns meses depois, ela já retornou ao patamar que ela estava anteriormente. Bom, o que aconteceu aqui nesse período que a gente teve essa explosão aqui para cima de juros? O principal ponto é que pós-pandemia, durante a pandemia, praticamente todos os países do mundo tiveram que imprimir mais dinheiro. Isso ocasiona uma alta de inflação em cada um desses países. Consequentemente, com uma alta inflação, o governo precisa subir os juros para conseguir conter esse descontrole inflacionário. Claro que para nós brasileiros, que estamos ainda com uma Selic de 2 dígitos, olhar para uma taxa de juros americana num patamar de 5,5 pode parecer pouco. Saiba que muitos americanos até hoje mal sabiam o que era inflação, mal sabiam o que era uma renda fixa pagando algo diferente de 0,5%. E a gente ter a possibilidade de investir em renda fixa americana contratando taxas pré-fixadas de 5, 5,5%, 6%, isso é extremamente atrativo e é uma oportunidade que a gente com certeza não vai ter a qualquer momento. Hoje a gente até tem uma expectativa do Fed que talvez essa taxa de juros ela continue alta até o final do ano, mas com toda certeza não é saudável e nem sustentável ela permanecer num patamar de 5,5 como ela está hoje. Esse é um dos grandes motivos da gente estar vislumbrando uma oportunidade de fazer essa exposição em dólar, que hoje, como eu comentei com vocês, está muito acessível. Para vocês terem uma ideia, a partir de R$500 já é possível fazer uma transferência, iniciar os investimentos na XP ou na Eve, né, ou diversas outras corretoras internacionais. Eu vou até voltar aqui pro gráfico inicial que eu mostrei para vocês e quero perguntar o seguinte. Primeiro, tá fazendo sentido até aqui? Se não tá, pessoal, me avisem que eu posso gravar um segundo vídeo falando sobre isso também. Mas vamos lá. Se a gente já viu que para quem comprou o dólar há 10 anos atrás, foi atrativo ter guardado ele embaixo do colchão, imagina se em toda essa rentabilidade você tivesse acrescido uma rentabilidade de 5% ao ano. Olha, eu acho que não caberia nem espaço no gráfico para mostrar quão benéfico seria esse investimento, não só pensando numa rentabilidade de médio e longo prazo, mas em toda a segurança que ele estaria trazendo para ti.
Ah, e outra dúvida muito comum que me perguntam: beleza, Gabi, então vamos abrir essa conta, vamos fazer esse investimento em dólar, quero essa taxa de 4, 5% que você mostrou que a gente consegue hoje em alguns investimentos. Por onde eu começo, para quem ainda é um pouco mais leigo, saibam que se você entende um pouco dos investimentos no Brasil nada se cria, tudo se copia. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem os nossos títulos públicos, os títulos do Tesouro. Nos Estados Unidos a gente tem as Treasuries, que são os títulos do Tesouro americano. Então, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, os fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, nós temos os REITs. No Brasil, a gente tem os nossos títulos de crédito privado, debêntures, CRIs e CRAs. Nos Estados Unidos, nós temos as bonds. Os investimentos, eles têm um comportamento muito similar para quem é mais acostumado com CDBs, por exemplo. Aqui nós temos os CDBs, lá eles têm os CDs. Ambos têm fundos de investimentos, então é uma gama de diversificação realmente muito grande. Caso você precise de ajuda para começar esse investimento, por favor, fique super à vontade para entrar em contato comigo. Espero que tenha gostado desse vídeo, esse é um pouquinho do conhecimento que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se inscreve no canal, que toda semana vai ter um vídeo novo com bastante conteúdo para vocês estarem aprendendo um pouco mais sobre investimentos financeiros. Um beijo e até lá!